Tiros, gritaria, engarrafamento de trânsito, comércio fechado, transporte público assaltado e queimado, lampiões quebrados a pedradas, destruição de fachadas dos edifícios públicos e privados, árvores derrubadas. O povo do Rio de Janeiro se revolta contra o projeto de vacinação obrigatório proposto pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Esta era a notícia de capa da Gazeta de Notícias em 14 de novembro de 1904. Era a grande reforma sanitária proposta por Oswaldo Cruz e pelo prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, para atender ao desejo do presidente Rodrigues Alves de modernizar a então capital federal. A saúde pública desalojou moradores dos casarões da região central, transformados em cortiços. Invadiu casas para matar mosquitos, acompanhada pela polícia. E, por último, conseguiu a aprovação da lei da vacina, tornando obrigatória a vacinação contra a varíola. A reação popular a essas imposições não teve precedentes. Uma revolta que deixou 50 mortos, 110 feridos e centenas de presos na chamada Revolta da Vacina. Era o início da República e uma de suas primeiras políticas de saúde pública dava com os burros na água por causa da falta de participação popular nas decisões. Se as medidas eram necessárias em uma Rio de Janeiro infestada por várias epidemias, a maneira como foram tomadas mostrou-se desastrosa. 84 anos depois, o país aprova uma nova Constituição, a chamada Constituição Cidadã. Foi o ponto de partida para um projeto que já estava sendo delineado por estudiosos e profissionais da saúde, o SUS, Sistema Único de Saúde. Uma revolução pacífica que propõe um sistema universal, descentralizado e, contrastando com a situação de 1904, um sistema participativo. É importante pensar, né, quando nós tratamos desse lugar do psicólogo no campo da saúde pública, que esse processo, né, de inclusão desse profissional é algo razoavelmente recente na psicologia, né? Se nós pensarmos que a saúde pública, ela sempre existiu, né, desde que o Estado passa a existir como um Estado republicano, você tem o atendimento feito ao cidadão, né, através das suas instâncias de saúde. Mas é só na Constituição de 88 que realmente a saúde vai se transformar num direito para o cidadão brasileiro, né? Porque até esse momento nós tínhamos a possibilidade do atendimento pela área pública de saúde para aqueles que eram realmente previdenciários, né? Ou seja, que recolhiam os seus proventos para o próprio Estado. Então, o Estado só tratava dessas pessoas que, de alguma forma, custeavam esses serviços no Estado. E a partir da criação, então, do SUS e depois da questão do reconhecimento constitucional, né, de que a saúde é um direito de qualquer cidadão brasileiro, então isso modifica, né, o plano de participação do próprio cidadão dentro do Sistema Único de Saúde. E, além disso, a Constituição também ela vai permitir, não é, dentro dos seus grandes princípios, né, o princípio da descentralização do poder e o princípio da participação social, que a gente tenha como cidadão também a possibilidade de participar, né, das políticas públicas em saúde, quaisquer outras, né, que o Estado brasileiro vá, de alguma forma, construir pela via do controle social, né, da participação nos conselhos, e, ao mesmo tempo, a ideia da descentralização, permitindo que estados e municípios também definam as suas políticas e os seus canais, né, de relação com a população. Então, esses dois grandes eixos, né, que também se fazem presentes no Sistema Único de Saúde, vão permitir que esses profissionais da área de saúde passem a compor, né, os quadros dos profissionais em atendimento, né, à população. E, nesse sentido, se a gente pensar que tem pouco mais de 20 anos, né, essa mudança que vai acontecendo no país, durante esse tempo todo, essa construção vem se dando na articulação da multiprofissionalidade, né, dos profissionais trabalhando nas unidades básicas de saúde, de propostas que vão sendo construídas nos estados e nos municípios, né, na direção da melhoria dessa participação e da qualidade
desse trabalho. Entre os vários questionamentos que se faz ao presidente norte-americano Barack Obama, muito se fala de uma postura provinciana em sua participação no COP15, no final de 2009. Um discurso tido como protocolar contrastou ainda mais com um discurso inflamado um dia depois ao defender um novo sistema público de saúde para os Estados Unidos. Mas se a saúde do planeta deveria estar na frente de suas preocupações, não se pode negar a urgência na reforma da saúde pública do Grande Irmão. O cineasta Michael Moore, famoso por seus documentários sarcásticos e extremamente parciais, revelou a fragilidade da saúde pública na América do Norte em seu documentário Sequel, SOS Saúde, de 2007. Fica clara a frase que diz: se você quer permanecer saudável nos Estados Unidos, é bom não ficar doente. No filme, Moore não só expõe cruelmente as mazelas do sistema de seu país, como também visita outras nações em busca de experiências bem-sucedidas. Em uma das mais irônicas passagens do filme, o cineasta leva de barco para Cuba, fazendo o caminho inverso dos exilados cubanos, um grupo de voluntários do resgate da tragédia de 11 de setembro, que por causa disso adquiriram alguma doença. Leva-os para um tratamento gratuito na ilha de Fidel. Tem alguma semelhança entre esse sistema americano e o nosso sistema complementar? Não, nenhuma semelhança. O sistema americano, ele não tem um sistema. A saúde nos Estados Unidos, ela é provida por companhias, né, que atuam livremente no mercado, com baixa regulação, e o Estado oferece alguma cobertura através de um sistema previdenciário e de acesso à assistência médica propriamente dita. Não há um sistema articulado, não há uma regulação estatal, não há um conjunto de regras a se obedecer. Compra-se no mercado um determinado produto, normalmente associado ao emprego. É o mercado que regula, né? É o mercado que regula. Normalmente associado ao emprego, dado que são produtos caríssimos, né? Os Estados Unidos investe hoje entre recursos públicos e privados com mais de cerca de $5.000 per capita ano. É o maior gasto público per capita em saúde do mundo. No entanto, tem indicadores muito abaixo do esperado quando comparado com outros países e outros sistemas. O SUS brasileiro, ele é um modelo desenhado como um modelo universal. Todo mundo tem direito, não precisa estar vinculado ao trabalho, você não precisa ter registro em carteira. Basta você estar em território nacional e você será atendido. É evidente que nós temos problemas de oferta, o sistema ainda não tem competências todas estabelecidas, mas ele é um sistema universal, garante o acesso a todo e qualquer brasileiro, desde o SUS, o Sistema Único de Saúde. Nós temos também no país, é permitida pela Constituição, a atuação privada na área da saúde. E o SUS, naquilo que ele não consegue oferecer ou que ele não quer oferecer, porque às vezes tem uma escala pequena, às vezes é uma cirurgia ultra especializada que não vale a pena você montar uma estratégia toda. Você compra, o SUS compra do mercado, sob preço de uma tabela nacional, esses serviços. Por essa lógica, a gente poderia dizer que o SUS, quando completar o seu processo, estará atendendo a todos os brasileiros? Ele atende a todos os brasileiros em algum momento, porque o SUS cuida não só da assistência, o SUS cuida da saúde pública. Então, nós temos, por exemplo, cobertura vacinal, vigilância sanitária, vigilância de doenças, socorro, essas coisas todas, socorro em rua, bombeiros, o SAMU, enfim, uma série de serviços, que garantem e dão segurança à saúde pública de uma sociedade, de uma comunidade, que é o SUS que provê. Ele também provê assistência. Nós estamos alcançando números extraordinários no Brasil em termos de assistência. E é o sistema que garante alta complexidade, né? Ninguém faz transplante, por exemplo, nesse país, que não seja através do SUS. E o Brasil é o terceiro maior país do mundo, o país que faz mais transplantes no mundo. Não é porque ele faz pouco, então faz. Ele faz e faz muito.
Então, o SUS, quando acabado para chegar onde você começou, ele provavelmente prescindirá totalmente da compra de serviços no setor privado. Isso ficará a critério único e exclusivo do cidadão, não é? Se pudéssemos desenhar um cenário onde esse sistema se completa na sua arquitetura como pensado originalmente. A arquitetura do SUS é uma das melhores engenharias políticas para um Estado federado como o Brasil. Ele é visitado e estudado no mundo inteiro, porque ele conseguiu resolver problemas que outros sistemas universais em países federados ainda não conseguiram resolver, adotando uma política de forte descentralização, colocando no município a capacidade de gestão. Isso aproxima muito o cidadão, né, dessa noção do direito e da responsabilidade do governo em garantir uma política de Estado como essa. E o SUS acertou muito nesse aspecto, trazendo para o campo das decisões a sociedade, através do controle social, e os entes federados para organizar o sistema. São as diferenças do ponto de vista dos conglomerados urbanos, as diferenças regionais, as diferenças políticas. Evidente, tá? Evidente. Essas exageradamente, porque às vezes se partidarizam, né? Porque o SUS deve cada vez mais se consolidar como uma política de Estado. Não é? Você vê no filme que pergunta para um cidadão em inglês o que a Margaret Thatcher dizia, assim, o mesmo que o John Major está dizendo e o mesmo que o Blair estava dizendo, porque aqui ninguém pode dizer nada, né, em contra do sistema nacional deles, do NHS, porque não está em pauta. Está acima das disputas partidárias. É uma política de Estado consolidada, evidentemente, e saudavelmente essa alternância partidária vai procurando desenvolver modelos e modalidades mais eficazes na garantia dessa política. É o debate agora com relação a se terceiriza, se não terceiriza, se tem organização social, se tem fundação pública, enfim. Eu considero um debate bastante saudável, porque estando sob controle absoluto do Estado, não é? Com participação e controle social, se você adota alguma modalidade, por exemplo, fundação pública de direito privado, que dá uma dinâmica e garante o acesso, e garante o Estado cumprir o seu papel, não é? Você deve adotá-lo como uma ferramenta a mais no seu arsenal de possibilidades de garantia desse acesso, não é? Sem descuidar dos princípios que fundamentam o sistema e que fundamentam uma política pública. Não se confunda isso com privatizar. A saúde não é um bem de mercado, a saúde é um bem público, puro, um dos mais puros que existe. Mas você não acha que a política hoje exercida pelo governo do Estado de São Paulo não põe em risco essa própria política? Sem dúvida, mas aí não é uma variação da modalidade. Está tentando se desenhar um novo modelo que chega a se antepor, né, ao desenho do SUS, na medida em que nós temos a possibilidade séria de perder o controle do sistema. O Estado, o governo perdeu o controle do sistema. Não há como não se precaver ou não alertar nessa direção, à medida em que você reúne grandes corporações de prestação de serviço e forma um conglomerado de interesses que pode não ser o interesse público, pode não ser o interesse maior do cidadão, pode não ser, inclusive, a própria política de Estado dada como tarefa para aquele governo. Enfim, ela pode entrar em conflito com o próprio desenho do sistema nacional. Acho, sim, que panaceias desse tipo acabam dando errado. Não é? Neste caso, o gestor está abrindo mão da regulação? Teoricamente, não. A questão é como é que você faz uma regulação de um ente em que, sob contrato, ganha direitos. Não é? Quer dizer, você vai acabar fazendo um debate contratual, não é? Muitas vezes em prejuízo da expansão do sistema. Sem forçar muito, mas no filme, no modelo americano, fala-se muito disso. Empregavam-se pessoas e premiavam executivos pelo número de contratos, vamos dizer assim, genericamente, ele conseguia anular em relação ao que o cidadão pretendia usufruir. Não é? Isso no máximo, né, da desregulação e da mão do mercado regulando, vamos dizer assim, as coisas. Não confundir isso com modelos gerenciais ágeis e que permitem variações de ferramental para você poder
dá conta da sua própria tarefa pública, governamental e de Estado, não é? Por isso, a tendência em defesa da Fundação Pública de Direito Privado, um projeto que está em debate no Congresso Nacional, em que o governo é o próprio gestor deste modelo, não é um terceiro, não é? Cria-se uma variação da possibilidade gerencial, do desenho gerencial, dentro do próprio arcabouço do Estado, não é? E que confere ao Estado uma agilidade maior e, ao mesmo tempo, o seu controle absoluto. Inclusive, eu defendo que no conselho dessa fundação tenham entidades do setor privado, XYZ, corporativas, né, representantes dos trabalhadores, etc., para que seja, de fato, dos conselhos de saúde, para que sejam, de fato, uma atividade sob o rígido controle do Estado, para que a gente não incorra, né, em nenhum momento, no erro de tornar a saúde um bem privado e que tenha valor comercial. E para estarem atentos aos desvios que podem acontecer a qualquer momento nas políticas públicas, evitar retrocessos, propor e discutir novos caminhos para a saúde pública, profissionais da área da saúde do Estado de São Paulo reúnem-se todo ano em um congresso. Eu acho que a gente tem mudado um pouco a característica das pessoas que participam do Congresso. Acho que a gente tinha um perfil muito de academia, né? Muita gente que está na universidade, que tinha mais essa aproximação e, gradativamente, acho que nesses últimos anos a gente tem trazido muito estudante, mas trazido muitos profissionais, né? Não só profissionais do próprio serviço, né? Da atenção básica, da rede básica, de unidade básica de saúde, mas gente que tem trabalhado na área da gestão, né, secretários municipais de saúde, equipes de Secretaria Municipal de Saúde e, com certeza, muitos professores universitários, alunos de pós-graduação, alunos de graduação, aí dos mais diversos cursos, né? E aí acho que é isso que é interessante, porque à medida que a área vai mudando, vai crescendo, vai agregando profissionais por conta da necessidade, esses profissionais têm vindo. Em 2009, a 11ª edição aconteceu em São José dos Campos. Médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, dentistas, nutricionistas, gestores, autoridades e mais uma gama ampla de profissionais ligados à saúde participaram de painéis e discussões sobre os rumos da saúde no Estado. Também neste congresso, que eu acho que para uma área que se agregou ao congresso, foi um encontro de saúde mental, né? A gente tem feito parcerias para a realização do congresso, para agregar as áreas, mas a saúde mental acho que trouxe para a gente um momento muito importante nesse congresso, que acho que é o primeiro encontro paulista de saúde mental, né? Nós tivemos aí 180 pessoas, entre trabalhadores, pensadores, usuários, né, do serviço de saúde mental, então o controle social, participando de uma discussão que foi muito interessante no sábado, né, o dia inteiro, trazendo essa preocupação que nesse momento para a saúde está sendo importante, porque a partir da reforma, né, psiquiátrica a gente veio tendo avanços e nesse momento a gente está correndo um risco muito grande, né, por conta de como os gestores estão trabalhando com esse pensamento e como é que eles estão se agregando para talvez dar uma cortada nos avanços que a saúde mental tem. O que é loucura? O que é loucura? É ser um cavaleiro andante? Ou segui-lo como escudeiro? Eu sou louca, é você. Eu também. Foi um espaço bastante interessante, foi muito produtivo o encontro. Eu acho que a experiência vale e saímos aqui com compromissos, né? Os participantes tiraram uma série de encaminhamentos, quer dizer, as resoluções desse encontro serem encaminhadas à Secretaria de Estado, ao Ministério da Saúde, cobrando ações, cobrando financiamento, cobrando a chamada da 4ª Conferência Nacional de Saúde. Foi um encontro muito interessante e bastante propositivo. E aí um ponto importante, né, que eu acho que o encontro faz, é colar definitivamente a reforma psiquiátrica na reforma sanitária. A reforma psiquiátrica, ela é parte da reforma sanitária. O movimento da luta antimanicomial, e é aí que desencadeia esse processo de transformação da assistência à saúde mental no Brasil, ele surge como parte do movimento da reforma sanitária. São os mesmos atores, profissionais,
trabalhadores, né, usuários, que no processo de redemocratização do Brasil, eles lutam pela redemocratização da assistência. E a saúde mental vem nesse marco. O movimento da reforma psiquiátrica é formado por atores que são, assim, profundos, absolutamente comprometidos com o movimento da reforma sanitária, com a defesa do SUS, e tem uma contribuição inquestionável do ponto de vista desses avanços que nós temos no Sistema Único ao longo desses 21 anos. Eu vou te dar um exemplo concreto. Toda a discussão que hoje nós fazemos de acolhimento, de responsabilização sanitária, de projetos terapêuticos singulares, que hoje começa a tomar corpo nas discussões que nós fazemos na atenção básica, na atenção hospitalar, na própria atenção especializada, ela é profundamente devedora, tá certo, das mudanças de modelo assistencial que a saúde mental de alguma maneira inaugurou a partir dos CAPs em 89 e tal. Então, assim, eu acho que não tem essa dissociação. O que eu acho é que muitas vezes o movimento da reforma sanitária, tá certo, não consegue colocar com a mesma prioridade que coloca os temas da luta pelo financiamento, pela regulamentação da emenda constitucional 29, pela priorização da estratégia de saúde da família como estruturante do sistema, e não traz a discussão da saúde mental, né, para o patamar de prioridade que essa questão merece, né? Tanto que, eu vou voltar novamente à minha experiência singular lá de São Bernardo, nós temos trabalhado a questão da política de saúde mental também como estruturante do nosso sistema. Por quê? Porque ela tem absolutamente todos os princípios do Sistema Único de Saúde. A questão da territorialização, da regionalização, do acolhimento, da resolutividade, de um cuidado integral, do resgate da cidadania. Quer dizer, não há porquê construir duas agendas dissociadas, duas agendas que coloquem patamares de prioridades diferenciados. Vocês têm conhecimento sobre a luta antimanicomial? Sim. A sociedade cria alguns padrões e quem não se encaixa nesse padrão é tido como louco, mas eu não sei se é isso mesmo que é loucura, né? A luta, o movimento da reforma, né, da reforma de saúde mental, da reforma sanitária, ele está num momento delicado, ele está no caminho certo, né? Isso é importante que se diga, que não existe dúvida que a substituição do hospital psiquiátrico, né, como forma de tratamento é um consenso, exceto naqueles segmentos que se beneficiam da internação psiquiátrica, né? De alguma forma se beneficiam. Mas no âmbito geral da população, da sociedade, o conhecimento técnico acumulado, as experiências acumuladas, e nesse sentido o Brasil, né, ele é uma fonte riquíssima de experiências exitosas, experiências bem-sucedidas, de práticas que se sobrepõem, que substituem o hospital psiquiátrico. Então, que nós estamos no caminho correto, que o caminho é esse, não há dúvida. Porém, como toda a área da saúde, né, a saúde mental enfrenta problema de financiamento. A experiência que eu tenho tido como gestor municipal, como dirigente da entidade de secretários municipais de saúde aqui do estado de São Paulo, ela muitos coloca nesse campo. Acima de tudo, compreender que a transformação do modelo psiquiátrico, a implantação da reforma psiquiátrica, ela significa um resgate da cidadania, uma agenda política da maior grandeza, né, do ponto de vista humanista, do ponto de vista do projeto solidário que o SUS representa. Quando a gente é capaz de colocar na agenda das políticas de saúde que nós temos que lidar no cotidiano da gestão nos nossos municípios, essa dimensão que a saúde mental nos traz, né, a gente já começa a jogar para um outro patamar, que não é da mera abertura de serviços, vou abrir um CAPS, vou abrir uma residência terapêutica, ou tal, mas é enfrentar, né, os desafios da transformação de um modelo, entrando na cidadela, né, do modelo conservador, do modelo antigo, que é o manicômio, o hospital psiquiátrico, e as mais recentes modelagens que ele vai assumindo, né, nas políticas conservadoras, por exemplo, como a que o governo do estado faz no que respeita ao tratamento de álcool e drogas, como é o caso da implantação das clínicas públicas, né, que na verdade não tem nada de novo, né, é um modelo que investe novamente na reinternação, no isolamento, no asilamento, ainda que temporário, dos usuários de álcool e droga, né, e trazer para a sociedade a dimensão do problema da saúde mental. Então você tem o governo do estado que não financia,
O Ministério que financia mais um modelo de financiamento bastante engessado. Os municípios, que hoje, em média, os municípios paulistas gastam, né, e não só os paulistas, mas nós estamos falando de São Paulo, gastam mais de 20% do seu orçamento na saúde, ao passo que pela legislação, eles deveriam, né, gastar 15% do seu orçamento de saúde. Estão gastando mais do que 20%. Então, não é possível, não só na área da saúde mental, como nas outras áreas, né, mas falando da saúde mental, não é possível esperarmos um avanço, né, da assistência financiada pelo município. E aí é fundamental que o governo estadual financie essas ações e o Ministério aumente o financiamento e flexibilize a sua forma de financiamento, né? Dentro dessa luta, né, pela saúde pública, acho que um dos movimentos mais fortes é o movimento da luta antimanicomial, né? Quer dizer, que é um movimento que começa lá em 87 e que vai depois conseguindo, né, uma participação ampliada nos estados a ponto de se conseguir aprovar uma legislação federal que permite a criação dos sistemas substitutivos de saúde, né, tanto nos estados quanto nos municípios, e que vai, então, questionar esse modelo dos grandes hospitais, dos grandes manicômios, né, dos tratamentos simplesmente medicamentosos, das pessoas se transformarem praticamente em pessoas enclausuradas dentro desses manicômios, sem possibilidade de qualquer tipo de avaliação, né, de qualquer contato com a própria sociedade, com a família, enfim. Um formato que era um formato prisional, né, dentro do sistema de saúde mental. Então, a luta antimanicomial, ela vai romper com essa visão, com essa concepção, vai trazer a concepção da inserção social, né, vai trazer a ideia de que cada uma dessas pessoas, né, vive um determinado sofrimento mental e que esse sofrimento tem que ser, de alguma forma, né, acolhido pelos sistemas de saúde, que tem que ser tratado. Esse indivíduo ali, essa pessoa, ela tem que estar cada vez mais inserida no sistema social para que realmente ela vá podendo se fortalecer, né, em outras possibilidades da sua vida, né, que ela tenha um apoio ao mesmo tempo dos profissionais de saúde em momentos de crise, né, em momentos em que ela tenha alguma necessidade de recorrer ao serviço de saúde para ser atendida, né. Então, essa sistemática, né, de trabalho vai fazer com que os próprios profissionais de psicologia tenham que repensar suas práticas também de tratamento e de diagnóstico, né. Tradicionalmente, a nossa formação, principalmente a partir dos anos 60, né, a formação em psicologia é uma formação muito calcada no profissional liberal, né, no profissional do modelo médico, de consultório, né, que fazia sessões terapêuticas de meses, de anos, né, quer dizer, algo que era calcado num modelo que é um modelo muito diferente daquele que hoje se defende no campo da saúde mental. Magda Dimenstein é pesquisadora e professora do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O eixo central de seu trabalho é a formação de psicólogos para trabalhar na rede pública. Sua preocupação maior é o fato de achar que essa formação não está sendo feita. Sempre tive muita preocupação, e até hoje ela se mantém, porque eu considero que os cursos de graduação em psicologia, de uma forma geral, e não só a psicologia, mas os cursos do campo da saúde, ou pelo menos a universidade brasileira, ela não tem, vamos dizer, ela não se sente responsável pela, vamos dizer assim, pela discussão do campo das políticas públicas, né? A gente não tem esse compromisso de que a universidade deveria ser um grande avaliador e propositor de políticas públicas, né? Especialmente a universidade pública, né? Então, eu penso que em relação à psicologia, por exemplo, nós não temos nenhum compromisso
de que os cursos tenham a responsabilidade de estar pensando as políticas sociais, de educação, de saúde, de assistência social, de segurança pública. Nós não temos esse compromisso. É como se a nossa formação, ela simplesmente tivesse a preocupação de nos preparar tecnicamente para atuar, né, para manejar determinadas tecnologias, para atuar num campo que já está dado e que não é pensado por nós, que nós não somos atores nem propositores de políticas. Quando, na minha concepção, todos nós somos operadores de políticas, seja lá, né, vamos dizer, nos lugares mais íntimos, mais privados da vida, nós somos operadores de políticas públicas, né? Com relação à formação, a gente ainda tem pouca pesquisa, vamos chamar assim, né, mostrando o quanto que a formação está, de alguma forma, se apropriando dessa discussão mais ampla, né? Eu acho que a gente tem indícios hoje de que há um certo movimento nessa direção, né? Quando a gente percebe que as próprias diretrizes curriculares da psicologia brasileira, que foram aprovadas em 2004 e que passaram a vigorar em 2005, elas apontam muito claramente para a necessidade, né, da formação desse profissional que vá trabalhar com as demandas sociais de uma forma a responder às necessidades institucionais, né? Mas ainda é bastante recente do ponto de vista da exigência da formação, do ponto de vista das diretrizes, né? Nós estamos aí no nosso 5º ano de implementação dessas diretrizes. Então, eu acho que seria muito interessante se nós pudéssemos até hoje começar a mapear, né, como é que está essa formação, como é que os cursos, né, de formação em psicologia estão inserindo essa discussão no seu interior, para que a gente possa até ampliar essa participação, né, no campo da saúde pública. De uma forma mais específica, para o campo da reforma psiquiátrica, então nem se fala, porque hoje, e é uma coisa que isso não é uma realidade só minha, muitas pessoas, eu compartilho dessa mesma opinião, de que se não é o interesse de um professor específico de levar determinadas discussões para a formação, aquilo passa batido no curso e os alunos não têm acesso, né, à discussão sobre a reforma, sobre o SUS, né, etc, etc. Então, hoje, né, eu tenho investido um pouco nesse sentido, com muita dificuldade de manter determinadas disciplinas, de fazer uma interface com os serviços, né? Então, me preocupa muitíssimo essa postura da universidade de estar fora da realidade, de estar muito desvinculada do cotidiano das pessoas, dos problemas que elas enfrentam diariamente, de ser uma universidade que não tem compromisso de estar pensando o que faz as pessoas sofrerem todo dia. Então, é uma universidade que se contenta com, vamos dizer, com a produção de um conhecimento que não tem compromisso com a vida concreta das pessoas. É possível você passar por toda a graduação sem estudar política pública de saúde, porque as disciplinas que tem são optativas. Então, faz quem escolhe estudar isso. Então, eu acho que ainda, em relação ao curso, falta, sim, que seja um pouco mais dado, assim, para todos, né? Mais divulgado, mais aberto, para que todos possam ter esse contato, né? Porque, afinal, nós somos da área da saúde, né? E aí você não conhece a política que é nacional, é realmente complicado. Na psicologia, eu acho que até há interesse dos alunos, né? Cada vez mais a gente vê os alunos interessados em trabalharem junto às unidades de saúde, fazendo, né, trabalhos mais ligados às políticas públicas, né? Tem uma área de psicologia hospitalar que tem uma certa importância, mas aqui na USP também não é tão assim forte, mas que também não é muito esse viés da política pública, né? Então, eu acho que os alunos não estão, quer dizer, preparados nesse sentido de que você tem uma sequência de disciplinas e de debates e acompanha a política. Tem cursos pontuais, estágios que tratam disso,
mas uma coisa mais sistemática a gente está tentando estruturar. O problema está que, tradicionalmente, a história da psicologia, especialmente no Brasil, né, a constituição da psicologia como profissão, ela traz essa marca, da psicologia como profissão liberal. E, enquanto profissão liberal, ela responde a aqueles requisitos de uma profissão liberal, privatista, de atendimento individual, que está preocupada vamos dizer, com determinadas questões. Então, isso é uma marca forte no nosso curso, né? E, vamos dizer, atravessa os cursos de uma forma, vamos dizer assim, muito marcante isso, né? Isso está muito presente. Então, não só essa é a ideia com que o estudante se forma, essa ideia, vamos dizer, essa imagem que é predominante na sociedade e que é essa demanda que ela produz para os psicólogos também, né? Então, isso fica muito colado, é como se fosse uma segunda pele, né? A gente se cola muito facilmente a esse imaginário e é muito difícil de produzir rachaduras nessa pele, né? De fazer com que algo novo seja produzido. Então, tudo aquilo vamos dizer, todos aqueles contextos que pedem uma atuação diferenciada, que pedem um modo de se colocar diferente desse que a gente aprende a reproduzir, é extremamente difícil para nós. Por quê? Porque fazer uma visita domiciliar, por exemplo, né, acompanhar um agente comunitário de saúde ou, vamos dizer, manejar ferramentas do campo da educação popular ou fazer uma roda de conversa num centro de saúde ou fazer um acompanhamento terapêutico, talvez nem tanto, porque o acompanhamento terapêutico, como é muito ligado à clínica, isso não produz tanta interferência. Mas essas outras coisas que eu te falei, elas geram no profissional a sensação de que ele não está sendo psicólogo, de que ele não está atuando, né, dentro daquilo que ele foi formado para fazer. Vila D'Alva, Zona Oeste de São Paulo, próxima à cidade universitária. Um bairro antigo, consolidado, com serviços básicos como transporte, escolas, UBS. A proximidade com a USP fez com que 3 agentes comunitárias ligadas à Unidade Básica de Saúde, separadamente, procurassem o serviço de aconselhamento psicológico da universidade. Essa simultaneidade despertou o interesse de 2 psicólogas do Instituto de Psicologia da USP, que a partir daí desenvolveram um grupo de pesquisa para acompanhar o trabalho dos agentes comunitários dentro da unidade. Esse projeto começou em 2006, né? Com a chegada no serviço de aconselhamento psicológico de algumas agentes comunitárias de saúde, de uma UBS, de uma unidade básica de saúde aqui da região oeste, trazendo seu sofrimento, né, com a vida, com as relações, com, enfim, questões delas, né? E a gente percebeu que, dentre essas questões, havia um sofrimento que vinha do trabalho, né? Então, a gente achou que era interessante responder, não individualmente, ou seja, como se aquilo fosse problema de cada uma delas, né? Mas tratar daquilo como uma questão que diz respeito às relações de trabalho, à organização do trabalho, a proposta mesmo que a maneira, né, como estava sendo organizado o trabalho, no caso do Programa de Saúde da Família. E aí a gente articulou, então, uma proposta para um atendimento em grupo para o conjunto dos agentes comunitários daquela unidade que eles toparam. Isso começou, então, no ano seguinte, e a ideia não era uma psicoterapia, nada disso, era um grupo de trabalho, de reflexão sobre o trabalho, né? A proposta, então, é que elas pudessem ter um tempo de pensar aquilo que estava, não só o que estava causando sofrimento e que adivinha do trabalho, mas o que cabe pensar em relação ao trabalho, né?
desde o plano vamos dizer, das condições de trabalho, né, até as relações interpessoais, interprofissionais que se estabelecem lá. Essa posição inicial, a gente foi mudando, a gente ficou 1 ano na Unidade Básica de Saúde participando dessas reuniões. Eu acho que o sofrimento e as próprias condições de trabalho estão atravessadas, no caso do profissional de saúde, no caso dessa UBS, pelas próprias políticas públicas de saúde. Então, uma questão que apareceu já nos grupos com as agentes e na UBS isso se tornou mais proeminente, que era a questão de certas metas e demandas que vinham, né, da Política Nacional de Saúde e iam afunilando, que eles tinham que responder, né, por quantidades, uma série de estatísticas que eles tinham que cumprir, que não necessariamente entravam em sintonia com as questões locais do próprio bairro, da própria organização do trabalho. Então, era uma tensão o tempo inteiro dessas metas e dessas estatísticas que tinham que ser cumpridas e da possibilidade de um trabalho efetivamente mais coletivo, com a própria comunidade, né, que não fosse um trabalho só de cumprir uma coisa que eles falavam, de fazer fichinha. Né. Então, acho que, pelo menos nessa unidade básica de saúde, eu acho que era bastante atravessada por isso. Então, uma fonte de sofrimento era também, e apareceu muito nos grupos, vamos dizer, a maneira como esta relação do agente se constrói na relação principalmente com o médico. Então, um ressentimento em relação a não serem reconhecidos, né? Tensões muito grandes, né? E aí talvez engate no que você está perguntando, quer dizer, o agente frequentemente era colocado na posição de uma espécie de secretário ou de porta-voz do médico, né? Um secretário de luxo do médico, ou há expressões até bonitas dos médicos, os agentes são os nossos ouvidos, os nossos olhos e as nossas mãos na comunidade, porque o médico normalmente não vai ao bairro, né? Mas que é até bonito como expressão poética, mas do ponto de vista político indica que esta outra perspectiva, ou seja, dele ser um articulador das demandas, das necessidades e das ações comunitárias, está tendo menor importância do que essa ação mais de vigilância e de extensão mesmo da ação médica, que é necessária, evidentemente, para a saúde, mas no caso desse programa se visaria isso. Então, alguns agentes têm muito claro isso, né? Que eles estão, vamos dizer, desempenhando uma função apequenada, vamos dizer assim, né, em relação ao que é a proposta. A gente trabalha a narrativa de todos esses funcionários que estão envolvidos no trabalho, no cotidiano dessa unidade. Então, quer dizer, desde a equipe do PSF, com os agentes comunitários, médico, enfermeira, até os especialistas, né? E a nossa intenção é estabelecer um panorama, né, sobre, através da própria narrativa desses funcionários, como se dá a relação de poder e o funcionamento de equipes multidisciplinares e como as políticas públicas incidem sobre esse cotidiano, né? A memória retomada, acho que, e a saída desse lugar de assujeitamento, né, de que as pessoas elas são meros receptáculos de algo que é muito maior que elas, né? Poder trazer a história e essas várias versões, né, esses conflitos, essas nuances, acho que traz de volta à tona essa história de sujeitos, né, sujeitos sociais, sujeitos políticos. Eu acho que tem um poder possível, né, dessa retomada. Único não psicólogo do grupo, Tiago cursa pedagogia e traz, além de um olhar diferente para o tema, sua própria história. No meu caso, eu achei um pouco especial, assim, não sei como posso dizer isso. É porque eu sou morador do bairro, onde a pesquisa é feita. Então, eu já fiquei na creche, já fiquei na EMEI, já fiquei na escola ensino fundamental, já fiquei em centros da juventude, assim, para os jovens do bairro fazerem coisas. Já fiz curso de informática nas ONGs. Depois, já trabalhei no posto de saúde 2 anos, né, dentro do programa Saúde da Família. Eu era ATA administrativo, né? E também tinha umas
inserção, uma atividade na comunidade. E aí eu passei na USP, e a Malu me convidou para participar desse projeto. A Tati, na verdade, me convidou e falou com a Malu. E aí eu voltei para o posto de saúde, então, tipo, eu pedi demissão, né, saí, eu voltei para o posto de saúde para fazer esse projeto de memória na instituição, fazendo um elo entre a cultura do bairro e um elo entre um elo com as instituições, com as políticas públicas. Com outro olhar, assim. Então, o meu caso é um pouco especial, porque eu sou agente de saúde comunitário. Você é agente de saúde? Não, eu sou filho, sou filho de agente de saúde comunitária. Fui usuário, sou usuário, né? Tipo, eu tirei sangue ontem, meu braço até é roxo. Fui funcionário e agora sou pesquisador. Então, para mim é muito misturado a minha vida pessoal e o meu trabalho, né? Então, porque eu moro com a minha mãe, então minha mãe conta coisas no jantar, como que foi o dia. Dona Maria! Agentes comunitários de saúde. Pouco conhecidos pelas classes mais abastadas, eles são a ligação mais estreita entre os moradores das regiões menos assistidas e o Estado. Com a enfermeira, né? Pontas de lança da saúde pública, a essência e a vanguarda do SUS. Semana eu vou subir lá. A senhora é jovem ainda? Tá bom, dona Sônia? Agente comunitário, no primeiro momento, vai até a casa da pessoa, faz o cadastro da pessoa, né? A gente conhece a família, pergunta se a pessoa tem alguma doença, diabetes, pressão alta, e no segundo momento a gente vai estar indo na casa da pessoa, acompanhando, a gente dá orientações sobre dengue, tuberculose, e pergunta, né, se a pessoa está fazendo acompanhamento da pressão alta, da diabetes. A gente comenta assim. A gente trabalha também dentro da unidade, faz um serviço burocrático com as fichas que a gente tem que estar preenchendo. Fazemos grupos também com a comunidade, junto com a enfermeira, com a psicóloga, com o assistente social. E é isso. Onde a gente monta grupos com as pessoas para fazer trabalhos de prevenção, né? São grupos maiores, onde a enfermeira trabalha junto, explicando mais aprofundado sobre algumas doenças, algumas que já são pré-instaladas e algumas outras que a gente está trabalhando na parte da prevenção. Tem os grupos também com a assistente social e a psicóloga, que são grupos para acompanhamentos, né? De crianças, pessoas que precisam também saber assim, na parte de convivência familiar, aí já é uma coisa mais com a psicóloga e com o assistente social também, que a gente acompanha de fora, o acompanhamento das pessoas que estão com problemas de saúde mental, né? Crianças com problemas na escola, assim, que aí a gente faz esses grupos para estar tentando ajudar também. Às vezes a gente vê muita pessoa que vem na unidade, por que aquela pessoa vem todo dia na unidade? Alguma coisa ela está querendo, então às vezes ela está querendo uma palavra. Então, às vezes a gente chega nas visitas, a gente perde um bom tempo, né? A gente tem meia hora para cada casa, 20 minutos. Às vezes eu já fiquei 1h30, porque a pessoa precisa conversar. Então, a gente até sente falta da pessoa na unidade. A pessoa não vem mais, né? Então, às vezes uma palavra já ajuda a pessoa. Então, a função mesmo dos agentes de saúde, a gente tem que estar com bons ouvidos, né? Para poder descobrir... Vocês têm muito psicólogo mesmo também, né? A gente também faz acompanhamento dos hipertensos, diabéticos, que não pode estar vindo até a unidade. Daí a gente leva os enfermeiros, acamados também, que é muito importante isso. Daí a gente leva os enfermeiros lá para estar fazendo a avaliação geral, verificando a pressão, o décimo, tudo direitinho. E como as pessoas recebem vocês em casa? Depende do bom humor, né? Tem dia que é difícil. Casa a casa, né? Uma casa se trata bem, outra já não se trata tão bem assim, entendeu? Mas eu, particularmente, eu acho que não tenho problema com alguns não deixam entrar em casa, entendeu? É só no portão ali mesmo, por até acho que receio de ser homem, né? É um vínculo. Às vezes a mulher tá sozinha também, então até eu evito também estar entrando muito dentro da casa. Mas a maioria deixa entrar tranquilo. Eu acho que conversa todo mundo. É bem receptiva a maioria, né? Também foi uma coisa nova na região, 2 anos passa muito rápido. Acho que a gente está tendo uma receptividade muito boa. A gente ainda tem um pouco de dificuldade de adesão da comunidade em alguns projetos, mas eu acho que
por a comunidade não ter ouvido antes falar em PSF e tal, assim, uma coisa que acontecia mais no interior, a gente tem um ganho muito grande. A gente é muito bem recebido perto de algumas outras casas. São muito, assim, as pessoas que não recebem a gente ou que não gostam, são poucos mesmo. Acho que até mesmo aquelas famílias que têm uma condição melhor, que têm o plano de saúde, algumas vezes acaba vindo para o posto, acaba buscando atendimento e acaba atendendo a gente bem lá. Eu acho que é uma vitória já da nossa equipe aqui na região, é uma vitória. Mas como é que foi o começo? Ai, foi difícil, foi muito uma difícil. Vitória, significa que em algum momento teve o jogo. Foi muito No começo foi luta. complicado, que nem a minha área é a área BO, né? Então você pensa, no começo você tem, evidente, tem os traficantes, tem tudo. Então o começo para você chegar até essas pessoas é muito complicado, porque a gente tem que fazer o preenchimento, a gente tem que fazer o cadastro da família. Então, para eles, dar nome, isso já é muito, entendeu? Então, é aos poucos. Teve coincidências no começo, que entravam a gente, saía, chegava a viatura. Então, já... Mas assim, que era o começo que estava denunciando, o agente que acabou de sair denunciar. Estava entregando, entendeu? Né? Mas assim, que hoje em dia... É legal até, eles atendem bem, eles chamam você, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Cafezinho, bolo. Teve algumas vezes de alguns de nós ficarmos presos também com algum paciente com problema mental, né? A gente estava quase 3 anos sem um médico, né? E como era o BS, eu vinha por estar doente, então as pessoas estavam sem acompanhamento. A gente chegou assim meio que sem saber direito o que era também, né? E a gente acabar entrando na casa, o paciente tá lá sem a medicação, tá surtando e ficar lá preso e tal. Aí chegava aqui correndo para psicóloga para chorar, olha, eu fiquei preso, passei medo. Hoje isso já não acontece, a gente já está com uma visão melhor, né, devido ao matriciamento, né? A gente consegue já perceber a agitação da pessoa. Então tá mais gostoso o trabalho e a gente está conseguindo lidar melhor com algumas situações. Também os BOs não são mais tão grandes, né, Eliette? A gente consegue ter um jogo de cintura melhor agora. Bem tranquilo, né? Esse pessoal sempre... Tá preso, cachorro? Cabuçu, distrito de Guarulhos, onde essas imagens foram gravadas, foi um dos locais escolhidos para fazer parte do projeto Rostos, Vozes e Lugares. E os agentes de saúde foram os divulgadores do chamado RVL. O conhecimento que cada um deles tem da região foi o elo principal do projeto com a comunidade. O Rostos, Vozes e Lugares quer pensar a saúde de uma maneira diferente, global no sentido humano e regional em suas ações. O projeto Rostos, Vozes e Lugares, ele busca trabalhar com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a partir da Secretaria da Saúde, mas com uma visão ampliada, com um conceito ampliado de saúde, que é trabalhar intersetorialmente e com participação popular. Foram 3 distritos selecionados, começamos o trabalho no meio do ano de 2008, tivemos que levantar todas as dificuldades de cada bairro, do que vivia, do que morria, qual era o tamanho do território, se tinha ônibus, o que comiam, né? Todas as dificuldades levantamos e fizemos um documento muito grande, extenso. Levou quase 6 meses para a gente terminar esse trabalho, que era um trabalho escrito. Levamos esse levantamento técnico às comunidades dessas 3 regiões, quer dizer, apresentamos a elas os problemas que nós encontramos em cada uma dessas regiões e trabalhamos com elas se elas levantariam outros problemas. Depois disso, a gente foi pontuando com os objetivos do desenvolvimento do milênio. Do 1 ao 8, todos os objetivos a gente, no trabalho, nós elencamos e achamos assim, qual é o eixo da mortalidade que a gente tem no distrito Cabuçu. E assim foi indo, fomos trabalhando todos os objetivos do milênio. Então, no distrito Cabuçu saíram algumas questões sobre a fome, a miséria, a igualdade entre os sexos, né? A partir dessa primeira rodada de oficinas, nós fizemos uma segunda rodada, que face aos problemas levantados, priorizar 2 problemas relacionados a cada objetivo do milênio. Paralelamente a isso, a gente foi fazendo esses oficinões, que são encontros onde os 3 distritos de saúde se encontram
para saber o que está sendo desenvolvido em cada um desses locais e incrementar algumas ações, porque depois desses problemas levantados se buscou ações para enfrentar esses problemas. Cada distrito de saúde encontrou o que a gente chamou de uma vocação. Aqui no Cabo Sul saiu o projeto da horta, para acabar com a fome, a miséria e ter uma geração de renda. Então, fizemos muitas reuniões com a Secretaria do Trabalho, porque não basta a pessoa receber o dinheiro, ela tem que saber como gastar o dinheiro. Quanto é que, por quanto eu vendo, quanto que eu seguro para mim, para pagar as contas em casa, quanto que eu invisto nesse projeto, né, nesse vasinho que eu vou vender. Por isso, a gente acha que esse projeto ele ganha visibilidade, ele ganha força quando não é uma ideia de alguns, né? Quando os objetivos do milênio eles foram estabelecidos por 189 líderes mundiais, né? Ele é desenvolvido em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, com a Organização Mundial da Saúde, e isso faz uma diferença quando a gente chega na comunidade. A saúde pública atrai profissionais e estudiosos. Chama por novas ideias, por colaboradores, por políticas públicas exemplares. Pede por avanços, da mesma maneira que pede atenção contra os retrocessos. Estamos ainda num momento em que, embora a gente tenha desenvolvido do ponto de vista econômico, não é, uma frente muito significativa internacionalmente, de nós sermos reconhecidos, não é, pelos nossos minérios, por aquilo que a gente é criativo, por aquilo que a gente fabrica, enfim, né? Quer dizer, nós, do ponto de vista do desenvolvimento, a gente avançou muito. Do ponto de vista ainda dos nossos indicadores sociais, nós temos muito que avançar. Então, essa defasagem, né? Essa grande distância que existe, ela se revela em várias situações sociais, e inclusive na questão do Sistema Único de Saúde, né? Quer dizer, é um sistema que ainda é visto para a população de baixa renda, e não para nós todos enquanto população, né? Então, enquanto a gente não superar essa visão, né, nós ainda vamos continuar separando a sociedade, né, em dois grupos, o que paga o convênio e o que é filiado ao Sistema Único de Saúde, e ao mesmo tempo achando que quando a gente está pagando o convênio, a gente está garantindo, né, uma melhor qualidade de atendimento, que também nós sabemos que não é verdadeiro.